Quantas coisas podem acontecer em 40 anos? A nova Constituição foi promulgada. Todas as fronteiras da Alemanha Oriental estão abertas. É o fim definitivo da União Soviética. Milton Silva da Silva está morto. Um jato comercial se chocou com as torres. O terrorista mais procurado do mundo, Osama Bin Laden, está morto. Morreu na madrugada desse domingo mais uma vítima do incêndio na Boate Kiss. China, um vírus misterioso surgiu na cidade de Wuhan. O vírus é uma variante do coronavírus, mas se sabe muito pouco sobre ele até agora. Será que em 40 anos é possível esquecer marcas de um passado tão recente? Resolvo descer para saber onde é que estava meu pai. A primeira imagem que me vem é de pessoas num campo de concentração. Então eu dizia para mim mesmo, baixinho, eu aguento mais um pouco, eu aguento mais um pouco. Meu irmão fica mais de 24 horas acompanhando todo o processo de tortura do meu pai. Papai chegou para mim e me disse, filho, mas o que foi que você fez? Eu disse, papai, estava lutando por democracia, por anistia, por eleições diretas. Meu pai, nunca me esqueço do olhar dele. Ele me olha com aquele olhar de descrença. Em 1985, o Brasil conquistou a redemocratização após mais de 2 décadas de regime militar. Assim como aconteceu em todo o país, o Paraná viveu diversas ações de repressão neste período, que por meio de atos institucionais, perseguiram, censuraram e torturaram opositores. Eu sou Matheus Caran e esse é o 40 anos do fim, um audiodocumentário sobre as operações de repressão da ditadura militar no Paraná. Episódio 1. Operação Marumbi. Em 12 de setembro de 1975, um buquê de flores apareceu na janela de uma residência no centro de Curitiba. O que pode parecer um gesto de carinho ou um presente inusitado, causou estranheza para a família Manso Vieira, que já tinha percorrido várias localidades do país na tentativa de fugir da repressão da ditadura militar. Naquele mesmo dia, o patriarca Ideu Manso Vieira, um corretor de imóveis e secretário do Partido Comunista Brasileiro no estado, foi comunicado que um amigo de Mandaguari, no norte central do Paraná, havia desaparecido. Tanto o buquê quanto o desaparecimento do amigo já eram indícios que a Operação Marumbi, que veio a ficar conhecida como uma das mais violentas do estado, tinha começado. Ideu Manso Vieira era um revolucionário. Um homem que resolveu não aceitar a ditadura. Ele vai para a luta colocando a família em alto risco, mas nunca baixou a cabeça. Ele era um democrata, era um homem que queria democracia no país e fez de tudo. Morreu em consequências desse sonho de viver a democracia. Esse é o relato de Júlio Manso Vieira, um dos filhos do Ideu. Na época em que o pai foi preso, ele tinha apenas 16 anos. Ao falar da luta do Ideu, é como se o tempo não tivesse passado e esses acontecimentos fossem revividos a todo instante. Meu pai, muito assustado com aquilo, já percebeu que podia ser um sequestro da repressão mesmo. Ao invés do velho fugir, ele resolve então tentar buscar contatos com os companheiros, avisando o que estava acontecendo e para o pessoal ir se esconder, né, porque a repressão estava batendo a porta. Não deu tempo. Quando ele vai sair com meu irmão mais velho, o Ildeu, ele vai para a rodoviária avisar um companheiro que estava na rodoviária, deixar um dinheiro para ele. Imediatamente os caras chegam, a gente chega, põe um capuz, num primeiro momento não agride, mas com um capuz, coloca dentro de um carro e levam eles para o quartel da polícia do Exército ali na Rui Barbosa. Meu irmão fica mais de 24 horas acompanhando todo o processo de tortura do meu pai. Né? Eles colocaram um vidro assim que separava o meu irmão, na época com 17 anos, e meu pai sofrendo tortura e eles presenciando tudo aquilo. E o senhor Ildeu, se o senhor não abrir a boca, nós vamos fazer isso com o teu filho também. Mas afinal, o que era a Operação Marumbi? Qual era o objetivo dela? E por que Ideu foi preso junto com o filho? Em 1974, o Brasil começa a ser governado pelo militar Ernesto Geisel. Neste mesmo ano, o Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, partido que era da oposição da ditadura militar, teve um grande ganho em cadeiras legislativas. Na época, o governo suspeitava que o PCB, o Partido Comunista Brasileiro, estava infiltrado no MDB.
Mas quem me ajuda a contar essa história é o historiador José de Abreu. Aqui no Paraná, o PCB não estava organizado durante as eleições de 74, a ponto de auxiliar o MDB durante as eleições para que ele tivesse uma campanha vitoriosa. Entretanto, depois da vitória em 74, membros do partido começaram a se organizar no estado. Mas a mobilização era algo mais ligado aos trabalhadores pedirem greve e melhores condições de trabalho. E é aí que a Operação Marumbi começa, na tentativa de desmobilizar o PCB. O que aconteceu foi que depois da vitória, aí nas eleições de 74, aí sim foi que o PCB, esses membros que estavam desarticulados, né, sem uma relação orgânica, eles sentiram a necessidade e a motivação para começar a se articular enquanto partido. Começaram a fazer reuniões, começaram a fazer contato e tudo mais. A desmobilização prendeu, sequestrou e torturou pessoas em 12 cidades do Paraná, por serem contrárias ao regime autoritário, e causou impacto não apenas aos militantes políticos, mas também à família deles, como é o caso do filho de Deu, que só é preso para acompanhar as torturas do pai. De madrugada chega o meu irmão, né, chorando bastante, dizendo que o papai estava sendo torturado, que o que ele viu é para a gente esquecer o pai, que o pai está morto, o pai não vai sair vivo dali. Então ele estava muito, muito abalado mesmo. Minha mãe também, ela abraça, e foi um momento muito difícil para os 4 irmãos e para minha mãe. A gente entendia que meu pai não ia sobreviver mesmo. Pelo que meu irmão viu daquelas horas de tortura, era uma coisa assim inimaginável, né? Choque, a tortura psicológica, muito choque. E isso, o choque faz você gritar muito, né? Aquela coisa do desespero, você não consegue ficar calado perante o choque. Na operação, torturadores de outros estados vieram até a capital paranaense para ensinar práticas de torturas mais violentas aos militares. Nunca achei que eu seria uma pessoa que iria resistir às torturas. Então eu dizia para mim mesmo, baixinho, eu aguento mais um pouco, eu aguento mais um pouco, eu aguento mais um pouco. E aguentei. Eu nunca disse para mim, eu não vou falar. Eu disse, eu aguento mais um pouco. Nunca vou me esquecer disso daí. Meu nome é Antônio Narciso Pires de Oliveira, mas sou mais conhecido por Narciso Pires. Tenho orgulho de dizer que eu fui o último preso. O que significa isso? Significa que da minha boca ninguém mais foi preso. De 105 presos, Narciso foi o último preso da Operação Marumbi, após mais de um mês que a ação de repressão tinha começado no estado. É a vantagem de ser preso por último. Também a repressão está esgotada. Então eu fui, com certeza absoluta, menos torturado do que foram os primeiros. Em um contexto autoritário, ele foi preso pela atuação de resistência no Partido Comunista Brasileiro, principalmente por trabalhar no jornal Voz Operária. A prisão ocorreu em Apucarana, e de olhos vendados, ele foi levado até Curitiba em um trajeto de mais de 350 quilômetros. Nunca acreditei no regime militar. Então eu tinha uma vivência, tinha esquemas de fuga, e quando começaram as prisões eu fugi. Prenderam o meu irmão, que é 1 ano mais velho do que eu, não tinha militância política nenhuma. Torturaram meu irmão uma noite inteira e soltaram no dia seguinte com um recado. Se o teu irmão não aparecer, que era eu, nós vamos prender seu pai, sua mãe, seus irmãos, os outros, até ele aparecer. Diante dessa informação, eu era muito experiente, embora muito jovem, tinha muita vivência, aí fui obrigado a me entregar. Quando chegou em Curitiba, Narciso já havia sofrido sessões de torturas em Apucarana. Na capital paranaense, ele foi levado para a Clínica Marumbi, um lugar clandestino de tortura do Exército, onde as vítimas eram trazidas com o rosto encapuzado. A localização deste lugar é incerta até os dias de hoje. Quando passou o período de incomunicabilidade deles, o primeiro mês, 1 mês de prisão, o Exército, a operação de repressão, resolveu convidar todos os parentes que eles iam apresentar os presos para os parentes. E, cara, aquilo foi para nós uma alegria. Papai está vivo, olha aí, pessoal. No dia da visita e no horário combinado, os familiares dos presos esperavam angustiados em frente ao quartel da Floriano Peixoto. Era mais de 1 mês sem notícias dos parentes.
porque a gente ficou mais de 1 hora esperando e nada dos homens, nada das pessoas, nada. As famílias ali, todo mundo numa angústia. O local da visita era familiar para Júlio. Como a escola em que ele estudava era ao lado do quartel, era costume ele se reunir com os colegas para jogar futebol na quadra do colégio militar. Lá na cancha de esportes, eu sempre já tinha visto que tinha uma cela. E eu fui lá nessa cela, subi por trás e lá em cima eu olhei a cela e vi lá todos os presos, eram mais de 50 presos. A primeira imagem que me vem é de pessoas em um campo de concentração. Gente, aqueles 50 seres ali estavam todos eles mortos, eram zumbis andando dentro daquela sala. Eles não podiam ter nada de coisas dentárias, todos próteses, então eles tinham que tirar tudo aquilo. Eles estavam magros, numa depressão, uma coisa horrível. Cara, quando eu olhei aquilo, eu falei, meu Deus do céu, eu não acredito. Após mais de 2 horas, enfim, os presos aparecem em frente ao quartel. E quando eles sobem, né, eles sobem todos juntos assim, o pessoal bate palma para eles, né, dá uma energia, os familiares ali, é muito forte isso. Aí a gente viu o papai pela primeira vez com a sequela da tortura, eles não podiam usar calçado, eles não podiam usar cinto, 2 deles se mataram. Foi uma coisa bárbara, assim, muito bárbara mesmo. E o grau da tortura era tão violenta, que um mês depois, quando eu fui liberado para ir para... As visitas foram liberadas e meu pai foi me visitar. Papai chegou para mim e me disse, filho, mas o que foi que você fez? Eu disse, papai, estava lutando por democracia, por anistia, por eleições diretas. Meu pai, nunca me esqueço do olhar dele. Ele me olha com aquele olhar de descrença. Como é que poderia ter sofrido toda a violência por tão pouco? Pela Operação Marumbi, Ideu Manso Vieira foi condenado a 3 anos de prisão. Já Narciso Pires, a 2 anos. Eles acabaram com a família Manso Vieira. Minha mãe se separa, os filhos ficam traumatizados, meu pai sai da cadeia meio vivo, meio morto, não é mais o mesmo homem, não são os mesmos sonhos. É muito forte, mano, porque é uma coisa que não se esquece, é uma relação que não se deve ser abandonada, mas o que meu pai sofreu na prisão, pós-prisão também, é um homem sem brilho. O brilho foi-se, as esperanças foi-se, o doce pela vida foi-se, né? A presença da morte na vida nossa de uma forma muito contundente tira a gente de plano. Quando eu fui preso, eu tinha empresa, sem dívidas, tinha 3 carros e tinha casa própria. Eu saí da prisão sem absolutamente nada, sem carro, sem casa, sem empresa, absolutamente nada. Após mais de 1 mês de episódios de repressão, a operação é finalizada. Ela é considerada um sucesso pelo Exército Brasileiro. Narciso sentiu na pele as consequências da repressão assim que saiu da prisão. Ele só foi conseguir emprego 2 anos depois de conquistar a liberdade. Antes desse período, foi uma grande luta pela garantia da sobrevivência. Mas arrependimento, ele não teve nenhum. Eu, com certeza absoluta, integrei a resistência, tive muito orgulho de integrar essa resistência. Eu repetiria tudo de volta, com certeza absoluta. Porque eu resisti ao sistema, como eu faço ainda hoje. Antônio Narciso Pires de Oliveira e a família de Ideu Manso Vieira foram indenizados pelo Estado brasileiro pelas ações de repressão da ditadura militar. Ideu faleceu em 2000, vítima de um câncer no intestino. Meu pai, quando ele estava numa UTI para morrer, ele falou para mim, dizendo que me deixe passar, né? Me deixe ir, né? Eu tenho a liberdade de ir. Né? Quer dizer, o homem na hora de morrer, o pensamento está na tortura, né? Para você perceber como isso fica no consciente da turma, uma coisa bárbara mesmo. A Operação Marumbi foi o maior caso de repressão da ditadura militar no Paraná. Porém, ela não foi a única. No próximo episódio, você vai conhecer as consequências da Operação Chácara do Alemão, em que membros do movimento estudantil foram presos. 40 anos do fim é um audiodocumentário produzido pelos seguintes alunos de jornalismo da Universidade Positivo: João Pedro Faidiga, Matheus Caran, Nicole Maciel e Ian Guimarães. A orientação é de Leonora Mendonça. Longe se vai sonhando
em memória de Delmanso Vieira.